Tudo sobre síndrome de Down é possível saber? Se você está acompanhando a maternidade hoje, você viu que na semana passada eu falei com a Érica Pontódio sobre como é uma mãe receber a notícia que está grávida de uma criança, né, que tem síndrome de Down, um bebezinho. Hoje o Davi, que é o filho da Érica, já está grandinho, ela contou todas as passagens e estímulos, e agora a gente vai falar da parte biológica da coisa, podemos chamar desse jeito? Peraí que eu já vou confirmar. Você quer saber tudo sobre isso? Fica com a gente, que a gente vai te contar. Olá, eu sou a Mônica Romeiro, estou muito feliz de ter você aqui comigo. Comigo não, com a gente. A doutora Maria Tereza está vindo direto do Rio Grande do Sul, doutora Maria? Isso, né? Para tirar todas as nossas dúvidas sobre a síndrome de Down. Só que agora a gente não vai falar do aspecto emocional, a gente vai falar do aspecto biológico. Seja muito bem-vindo, doutora Maria, tudo bom? Tudo bem, muito obrigada, Mônica, pelo convite. A doutora Maria Tereza, ela é médica geneticista e ela veio aqui me ajudar. Então vamos começar do comecinho, aquela primeira introdução. O que é a síndrome de Down? Tem como explicar de uma forma simples o que seria? Certo. Bom, a síndrome de Down, ela é uma variação biológica, né? E ela é causada pela presença de um cromossomo a mais, né? Todo o nosso material genético, toda a nossa constituição genética está armazenada em 23 pares de cromossomos. A gente herdou 23 do pai, 23 da mãe, e ali está toda a nossa informação. Na hora da formação dos gametas, ou do espermatozoide, ou do óvulo, pode acontecer um acidente e, em vez daquele gameta vir com os 23 cromossomos esperados, pode vir algum a mais. Quando esse cromossoma for o cromossoma 21, aí a gente vai estar tendo um bebê com a trissomia 21, né, uma concepção inicialmente com a trissomia 21, e essa situação vai causar uma série de alterações desde o desenvolvimento embrionário, que vão resultar, então, naquele bebê que vai nascer com a síndrome de Down. Então, não sei se ficou claro? Não, com certeza, ficou claro. A gente já sabe, então, que é um acidente genético, vamos dizer assim, no cromossomo? É sim, exatamente. A grande maioria dos casos são por acidente genético. Tá? Então, assim, 95% dos casos são o que a gente chama de uma trissomia livre, por um erro na separação dos cromossomas, na formação do gameta, lá numa divisão que a gente chama de meiose. Em torno de uns 3% são alterações na estrutura envolvendo o cromossoma 21. E alguma pequena parte desses podem ser herdados, né? Então, mas assim, é o percentual menor dos casos. A grande maioria são acidentes realmente genéticos. E quando a criança ela é diagnosticada com a trissomia 21, logo na barriga, existe algum acompanhamento diferente que tem que fazer? Já existe algum alerta? Ou essa alteração vai ser somente ali no olhinho, na mãozinha que não tem esse desenho? São só essas partes físicas, né? E tem algumas psicológicas que a gente sabe, mas é principalmente essa alteração? A gente sabe assim, ó, a síndrome de Down, além das características assim que aquelas dismorfias, que são aquelas pequenas variações que a gente observa e que fazem a gente perceber numa criança, mesmo uma pessoa leiga consegue perceber as diferenças, elas são uma parte. E existe uma outra parte, que são as malformações estruturais. Né? Então, a gente sabe, por exemplo, que as cardiopatias congênitas, tá? As alterações na formação do coração, elas acontecem assim, ó, em metade dos casos dos bebês com síndrome de Down, 50%. Felizmente, a grande maioria das cardiopatias são alterações benignas ou alterações que têm correção cirúrgica. A maioria não precisa, mas eventualmente tem a correção cirúrgica se for necessário. Então, na gravidez, um dos cuidados que a gente tem que ter é adicionar a ecocardiografia fetal. Tá. Para os obstetras até já é uma rotina, mas assim, na detecção da síndrome de Down é obrigatório. E existe uma incidência maior se eu tenho, por exemplo, um irmão ou um parente que tem síndrome de Down, eu tenho uma predisposição genética maior a ter um filho com síndrome de Down também? Perfeito, uma pergunta importante, tá? Então, assim, ó, nos casos da trissomia livre, quer dizer, nesses acidentes, não existe esse risco. Tá? Então, assim, a probabilidade é igual a de outro casal da população em geral da mesma idade. Né? Nas raras situações que tem uma alteração na estrutura dos cromossomas e que a gente identifica no exame
do cariótipo, né? Depois eu explico melhor o que é o cariótipo. Aí, nesses casos, sim. Então, a gente tem a obrigação de testar os pais, fazer o mesmo exame para os pais, e se identifica que ou o pai ou a mãe tem um arranjo que aumenta a chance de bebês com síndrome de Down ou outra alteração, aí está indicado investigar os familiares. Mas, através desse exame, a gente identifica com facilidade, assim. E, felizmente, isso são a menor parte dos casos. O que seria o cariótipo? O cariótipo, assim, olha, é um exame em que se cultiva as células da pessoa e interrompe a divisão no laboratório no momento que a gente consegue visualizar bem o material genético, consegue enxergar os cromossomas separados no microscópio. E aí consegue fazer, analisar cada um deles e quantificar, que é o que vai fazer o diagnóstico da síndrome de Down. Isso a gente poderia fazer com os pais antes de fazer antes de uma gestação, por exemplo. Não é uma indicação, tá? Então, assim, como essas, o que a gente chama de translocações, esses rearranjos são, assim, um cromossoma ligado em outro, né, que vai... esses são situações raras. Então, não é uma indicação de fazer a população total, não precisa, né? Então, não é um exame pré-gestacional padrão, né? Não é padrão. Claro, se tiver uma história familiar de outra pessoa com rearranjo desses, se tem uma história familiar de casos que não foram estudados do ponto de vista genético, e algumas situações assim de perdas gestacionais repetidas, tem algumas situações que a gente vai, ou mesmo a infertilidade que a gente não sabe a causa. Então, nesses casos, a gente indicaria o cariótipo do casal, antes da concepção. Se não, aí é de acordo com, no caso específico da síndrome de Down, de acordo com o exame da criança ou do feto, aí a gente vai ver a necessidade. Agora, vou fazer uma pergunta um pouco mais polêmica. A gente sabe que esse mundo moderno, muitas mulheres estão atrasando, né, os planos de engravidar, querem mais uma estabilidade financeira, estão se dedicando à vida profissional. Só que a gente também sabe que quanto mais idade a mulher tem, maior a probabilidade dela ter um filho com Down. Exatamente, exatamente. E a gente sabe que essa curva da idade, assim, da frequência da síndrome de Down em relação à idade da mulher, principalmente, ela é uma exponencial. Essa mesma curva, como a gente está vendo na pandemia, ela começa assim, na paralela e de repente dá um salto. Tá? Esse salto acontece com quantos anos, mais ou menos? Assim, o ponto de mudança de direção da curva, tá? Aquela inflexão, aquele joelho de curva, ele é por volta dos 35, entre 35 e 37 anos, tá? Então, em números, para a gente ter uma ideia, a probabilidade de recém-nascido com síndrome de Down numa mulher de 20 anos fica em torno de 1 em cada 1000 nascimentos. Aos 30, em torno de 1 em 900. Aos 35, isso já é 1 em 375. E aos 40, 1 em 100, e aí sim, aí a curva sobe, né? Então, 1 em 41, 1 em cada 80 nascimentos, e vai até 45, por exemplo, 1 em cada 20 nascimentos. Uau, eu não sabia que chegava tanto depois dos 40, fiquei impressionada. Então, mulheres que querem engravidar, que estão atrasando um pouquinho, congelem seus óvulos, mas também existe uma outra opção, mas peraí que eu já chego lá. Agora, homens também têm essa mesma curva ou para homens não muda tanto? Por exemplo, eu tenho 30 anos e o meu marido tem 50. É assim, para homens, a gente não tem esse mesmo tipo de curva, né? A gente sabe que a idade paterna ela vai impactar também na frequência dessas alterações cromossômicas, mas não tem a mesma inclinação de curva, vamos dizer assim, né? E a idade que impacta é um pouco mais tardia. Então, e bem menos, porque a natureza fez assim a concepção do homem e da mulher de forma diferente, né? A mulher assim tem o seu pool de óvulos, seu conjunto de óvulos está determinado desde da vida embrionária, e o homem tem essas divisões, a formação de gametas ao longo de toda a vida. Então esses acidentes vão ficando mais frequentes, mas com um tempo bem mais avançado em relação à idade da mulher.
E agora a gente vai entrar numa outra parte, doutora, se me permite, que a gente vai falar um pouquinho sobre fertilização in vitro. Por que eu estou tocando esse assunto? Porque tem mulheres que vão fazer fertilização in vitro, seja por necessidade, seja por escolha. Essas mulheres que fazem a FIV, elas não têm um risco de ter um bebê com síndrome de Down? Ótima pergunta, tá? É assim, ó, o risco, ele é equivalente ao do mesmo casal da mesma idade, né? Então, e principalmente valorizando, principalmente, não exclusivamente, a idade materna, tá? E na verdade, assim, na fertilização, de um modo geral, a seleção, a escolha do embrião que deve ser transferido naquele ciclo, ela pode ser feita só pelo que a gente diz pela morfologia, quer dizer, pelo que a gente observa nas características né, daquele embrião, como ele está se desenvolvendo na incubadora. Só que já tem vários estudos que mostraram que o embrião bonito, entre aspas, né, que o embriologista considera que o embrião é bonito, isso não diz a respeito das características genéticas, especificamente no caso das características cromossômicas. Então, a gente pode ter um embrião que está se desenvolvendo muito bem, que está crescendo na velocidade esperada, mas que tem alterações cromossômicas que só vão poder ser vistas num teste genético específico. Então, se um casal não opta por fazer uma análise genética do embrião, então ela acaba tendo a mesma probabilidade de ter um bebê com Down, como se fosse uma gestação natural. Exatamente, é justamente assim. Olha só, hein? Então, se você está optando, né, e você tem essas opções, eu posso fazer. Cada vez está mais acessível também, né, essa parte desses exames genéticos. Antes eles eram caríssimos, hoje é muito mais acessível, né? Eles são mais acessíveis, ainda são caros, assim, se a gente pensar em termos, assim, de extensão para uma população mais abrangente, mas realmente tem toda a razão, assim, eles estão bem mais acessíveis. Eu falo assim, o acessível até, porque a fertilização in vitro já é cara. Sim. Ele não chega a custar mais uma fertilização, ele acaba sendo um valor mais reduzido, né? Um pouco menos. Eu diria que é um pouco menos, viu, Mônica? Assim, porque, claro, depende de cada condição, né? Mas esse teste mais padronizado, ele não chega a custar uma fertilização. E há uma coisa importante também, eu sei disso porque eu tenho muitas amigas, parentes até que fizeram análise genética de embrião com Genomics. Você não precisa analisar todos os embriões. Então vamos supor, eu quero implantar somente 2, você pode mandar analisar somente 2. Se os 2 estão ok, você pede a transferência, tá? Você não precisa, vamos supor, eu tenho 10 embriões, preciso analisar tudo de uma vez? Não precisa, e isso já vai diluir também o teu custo. E agora, uma pergunta, assim, uma curiosidade minha, eu já ouvi falar sobre isso, mas eu não sei a resposta. Existe graus diferentes de síndrome de Down? Por exemplo, vou falar de um jeito muito bobo, tá bom? Mas assim, um tem mais Down do que o outro? Tem mais trissomia 21 do que o outro? Existe essa diferença? Bom, assim, não existe graus de síndrome de Down, no sentido assim, não tem nenhum marcador assim biológico que a gente possa dizer assim, essa criança é tantos por cento tem tantos por cento da síndrome de Down ou não. O que a gente sabe assim, existe uma variabilidade muito grande, assim como existe entre todos nós, né? Mesmo tendo 46 cromossomas, que é a constituição habitual. Mas existe uma variabilidade muito grande entre as crianças, os adultos, os idosos com síndrome de Down, na sua expressão clínica, né? E a gente sabe assim, em parte, essas diferenças podem ser causadas por complicações associadas à síndrome de Down. Sabe, assim, malformações que exigiram um procedimento ou complicações de várias ordens que implicaram em assim, algum prejuízo para o sistema nervoso. E, assim, uma diferença muito importante é no grau de estimulação, né? Então, isso realmente é o que, vamos dizer assim, vai determinar mais a evolução de uma criança e de outra, né? Mas, assim, propriamente, e é a pergunta muito comum dos pais, viu, Mônica? Assim, e quando a gente tem um diagnóstico recente, a primeira pergunta é essa: qual é o grau? Tem como saber o grau do meu filho? A gente não tem. A gente sabe, assim, quanto menos intercorrências, quanto menos complicações, quanto mais estimulação, maior o potencial, maior a chance dessa criança desenvolver todo o potencial dela. Como funciona para as crianças em geral, né?
Então, vai depender muito da característica dos estímulos mesmo que essa criança recebeu. Ser estimulada a ser independente, ser estimulada a aprender a fazer algumas coisas sozinhas. A gente sabe que uma criança, né, vamos dizer assim, um adulto com trissomia 21, ele pode ser capaz de muitas coisas, não chegando à mesma independência, né, de uma pessoa comum, como nós, né, mas... Ele, mesmo com suas limitações, ele pode ter uma vida profissional, ele pode desenvolver várias coisas, desde que bem estimulado pela família, né, por profissionais, não é isso? Tem que ter um acompanhamento a vida toda. Isso. E assim, ó, uma coisa importante, tá? Eu estou na genética há mais de 30 anos, e antes eu era pediatra. E a gente sabe, assim, ó, que a postura tanto da classe médica quanto da sociedade em geral em relação à síndrome de Down mudou radicalmente. E eu me lembro, assim, a primeira briga que a gente tinha era de poder colocar a criança numa escolinha maternal junto com outras crianças, sem ser numa escola especial, sem ser nas associações de pais, que são ótimas, mas, assim, essa foi a primeira briga. Depois, a segunda briga para poder frequentar uma escola regular de alfabetização, e essas são, hoje em dia a gente já considera em parte, sabe? Não está tão bem aceita assim, mas de um modo geral isso já passou. E a terceira briga foi pelo mercado de trabalho, né? E a briga mais atual é a briga pela autonomia em geral, pelas escolhas afetivas, matrimoniais, reprodutivas, né? Então, na verdade, assim, ó, do ponto de vista biológico, a trissomia 21 não mudou, mas do ponto de vista de aquisições sociais, mudou muito a aceitação. E a gente vê isso, evidentemente, na resposta das crianças, sabe? Então, uma coisa que atualmente nos parece absurdo, mas nos anos 60 para baixo, as crianças eram institucionalizadas e tinham o potencial, assim, absolutamente bloqueado, né? Por isso que a gente vê o impacto da estimulação. O preconceito está diminuindo, né? E o preconceito, lembrando que é uma coisa assim, você não conhece, você só julga pelo que você ouviu falar, não estudou a fundo para entender que é uma pessoa que ela tem vontades, que ela tem desejos, que ela tem aptidões, né? E sim. Você comentou uma coisa, doutora, que bateu na minha cabeça agora. Você falou assim sobre eles terem filhos, sobre a reprodução deles. Um casal, os dois têm trissomia 21. Eles têm uma probabilidade maior ou menor de ter um filho com trissomia também ou não? Eles têm, de maneira geral, uma probabilidade maior, tá? Uma probabilidade maior. E os meninos, os homens, têm uma fertilidade mais reduzida do que as meninas, né? Do que as mulheres. Então, isso é uma questão aí que, aí, no momento oportuno, tem que ser discutido tanto com o casal quanto com os cuidadores responsáveis, né? Isso é uma coisa bem importante de se considerar. E até pelo inverso, né? Então, assim, se o desejo daquela moça não é de concepção, é muito importante também a prevenção de uma gestação indesejada, inesperada, né? Então, assim, a gente tem que considerar a fertilidade nos seus dois aspectos, né? Naquilo que a gente quer e naquilo que naquele momento não quer, né? Então, isso é uma preocupação bem importante. É importante até porque, como indivíduos, eles também têm libido, né? É importante lembrar que são pessoas, justamente, né? Justamente. E aí, todo esse aspecto é um aspecto bem importante de se manejar na medida que a criança, desde a infância, né? Tem vários, assim, colegas e outros profissionais que podem ajudar nessa situação, tem vários estudos a esse respeito. Porque, assim, ao mesmo tempo que a libido, ela é como todos, né, indivíduos da nossa espécie humana, a malícia, a maneira de controlar, ela pode estar prejudicada. Então, essa questão da educação sexual, como para qualquer criança, a gente tem que começar muito cedo. E nos casos das crianças e adolescentes com síndrome de Down, tem que ter uma maneira de abordar com mais facilidade e clareza, né, para ajudar a que tenha uma vida bem saudável e escolhas saudáveis, né. Nossa, que dica boa! Assim, são assuntos que poucas pessoas comentam, mas tem uma importância tão forte quando a gente está falando da autonomia de um adolescente ou de um adulto com trissomia 21, a gente também lembrar de todos os aspectos fisiológicos também, né? Claro, claro. Doutora Maria Tereza, tem mais alguma coisa importante que eu deixei de lado de te perguntar, que você gostaria de falar?
Uma coisa que eu acho bem importante, tá? Assim, ó, tanto na gestante, hoje em dia, assim, com todos os recursos que a gente tem durante a gravidez, a maioria dos casos, especialmente assim, quando a gente está falando de um público mais diferenciado, com mais acesso aos recursos de saúde, a maioria dos casos são identificados durante a gravidez, né? Ou seja, pela ecografia morfológica do primeiro trimestre, sejam os testes pré-natais não invasivos. E a adaptação a esse diagnóstico, ela é muito importante de começar cedo. E os casos que chega assim, toda a gestação sem nenhuma evidência e são diagnosticados no recém-nascido, também esse manejo inicial, o diagnóstico inicial, faz toda a diferença para aquela família. E, claro, vai fazer toda a diferença naquela criança. Então, eu acho que essa, vamos dizer assim, um dos pontos mais críticos em relação à síndrome de Down é o momento do diagnóstico. E isso é bem trabalhado e bem estudado. Assim, eu acho que isso é um aspecto bem importante que a gente tem que considerar. E um outro ponto que eu acho... Desculpa, pode falar, mãe. Eu ia falar que a Érica, que foi com a que a gente conversou há 15 dias atrás, né, que ela é mãe, ela falou exatamente sobre isso, sobre a forma com que ela foi informada, que ela foi informada com muito acolhimento. Mas como ela está muito engajada hoje, né, com outras mães que também passam pela mesma situação, ela percebe muitas mães que recebem a notícia, assim, de sopetão, sem acolhimento, sem cuidado, sem uma informação, simplesmente informada que o filho né, a trissomia 21, e deixa para ela digerir e entender tudo isso. Então, ela fala muito sobre esse acolhimento na hora do diagnóstico, a importância. Ela citou bastante e realmente tem toda a razão. Muito perfeito. Deixa eu só fazer mais uma pergunta antes de continuar. São muitos os casos das mães que só descobrem que o seu bebê tem a trissomia 21 depois do parto? Olha, assim, atualmente eles são cada vez menos frequentes. Embora a gente saiba, o teste, aquele do DNA fetal na circulação materna, que ainda é acessível a um público bem restrito, ele tem uma probabilidade muito baixa de um falso negativo, quer dizer, de ter dado um resultado normal e não corresponder ao bebê. Né? A preocupação maior é até o inverso, com os falsos positivos. Já aquele exame morfológico que mede a nuca do bebê, frequência cardíaca, né? Ele tem um limite de detecção, né? Então, assim, a sensibilidade, combinando vários testes, atinge no máximo 90%. Na prática, assim, fica em torno de 70%, 80%. Então, realmente, a gente ainda tem casos de bebês com síndrome de Down que são, em geral, os casos menos comprometidos, sabe? Assim, que tem, do ponto de vista de malformações associadas, de alterações e complicaçes. Mas existe ainda, e já assim, em pessoas que têm menos acesso a todos esses recursos, aí é bem mais frequente diagnóstico ao nascimento. E geralmente também não vai ter, por exemplo, uma cardiopatia muito grave, que daí até um ultrassom, mesmo morfológico, que não tem apego à translucência, pegaria, né? Perfeito, é justamente assim, perfeito. Por isso, mocinhas, não percam o morfológico, principalmente do primeiro e segundo trimestre. Tem que fazer dentro daquela janela que o médico te orienta, porque se você fizer fora dessa janela, a translucência nucal não poderá ser realizada assertivamente, tá? Então, por favor, se ela já tem uma chance de não pegar fazendo certinho, imagina fazendo errado, não é não? É isso aí, perfeito. E você comentou mais uma outra coisa, doutora, que eu te cortei. Pois é, eu me esqueci o que eu ia dizer, falar a verdade. Deixa eu pensar, nós estávamos falando de diagnóstico precoce. Porque tinham duas coisas que deveriam... me lembrei, tá? Isso. Peraí, deixa eu voltar aqui. Deixa eu pegar. E qual é a segunda coisa, doutora? É a importância do cuidado sistemático da criança com síndrome de Down. Então, assim, o Ministério da Saúde disponibiliza um manual de cuidados que a gente tem trabalhado, até eu sou professora também da PUC aqui no Rio Grande do Sul, trabalhado essa questão, assim, da importância de seguir aquilo, porque a criança com síndrome de Down, e mesmo o adolescente, o adulto e o idoso, tem pontos frágeis, mais frágeis, sabe? Então, questão hematológica, questão da tireoide, algumas coisas musculoesqueléticas. Então, tem pontos do desenvolvimento da puericultura, depois dos cuidados posteriores,
que a gente tem que ter um cuidado adicional. E isso é uma questão muito importante. E agora mesmo, 2020, tiveram algumas atualizações, assim, uma publicação internacional numa das revistas médicas mais importantes, retomando todas as questões relativas à síndrome de Down. E aqui a Sociedade Brasileira de Genética, por intermédio, junto com a Sociedade Brasileira de Pediatria, também revisaram muitas dessas condutas. Então, acho que isso é um aspecto bem importante, assim, né, da questão do acompanhamento e daqueles cuidados mais específicos, assim, mais especiais com os indivíduos com síndrome de Down. Acho que eu acho importante também de ressaltar. Esse manual está disponível para as mães poderem baixar, para acompanhar com o médico, ou elas devem citar ao médico que está acompanhando? Qual seria a melhor forma? Das duas maneiras eu acho que são importantes, tá? Porque, assim, nem todo mundo sabe dessa disponibilidade, nem todo mundo tem acesso. Mas uma coisa muito importante, assim, ó, todas as carteirinhas, a caderneta da criança, sabe? Aquela que recebe na maternidade, as últimas edições, eu não me lembro exatamente a partir de que ano, mas foi justamente a partir desse grupo de trabalho, tem uma partezinha específica, uma página que são os cuidados principais da criança com síndrome de Down. Em geral, as pessoas passam batido ali, nem reparam, mas ali tem, então, é aquela página da caderneta é importante de mostrar para o pediatra, se ele não tiver alerta ainda, e a própria família cuidar, olha, tantos dias a gente faz o hemograma, tem a ecocard para fazer, tem a questão da tireoide, tem a eco abdominal, ali está bem explicadinho, assim, em cada idade, o que tem o a mais em relação a outras crianças. Entendeu? Mesmo crianças que nascerem em hospitais públicos pelo SUS, elas também têm acesso a essa mesma caderneta? Sim, é igual para todo mundo, tá? Das crianças... Tenho certeza do ano, tá, Mônica? Mas, assim, dos últimos anos, assim, de muitos últimos anos, é só procurar ali a atenção à criança com síndrome de Down, que é uma página no meio da carteirinha. Doutora Maria Tereza, que vontade de colocar você aqui, ó, do meu lado, para a gente ficar batendo papo por horas. Que delícia de explicações, que didática incrível. Estou impressionada e estou muito feliz de ter tido você aqui comigo no Almanac. Muito obrigada, Mônica. Eu também gostei muito de conversar contigo, muito importante. Se você ainda ficou com alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que a gente está sempre de olho. Desejo para você uma ótima semana. Não esquece de curtir da gente, ó. 2 pessoas merecem curtir, não merece não, dona Maria? É legal. Um abração, Mônica. Muito obrigada.